sexta carta, dirigida à igreja de Filadélfia. Apocalipse, capítulo 3, versos 7 ao 13. Diz: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Conheça as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Vejam o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você, visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança. Eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna do santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Entre as 7 cartas escritas às igrejas do Apocalipse, encontramos 2 que não contêm nenhuma crítica à igreja. Interessante. 7 cartas, 2 não recebem crítica. Uma nós lemos no domingo passado, que é a carta à igreja de Esmirna, uma congregação pobre, que enfrentava uma forte perseguição dos judeus e do Império Romano. E a outra é esta carta, que acabamos de ler, escrita à igreja de Filadélfia, uma congregação fraca e limitada. Isto é, uma congregação de poucos irmãos e de poucos recursos financeiros, mas que dependia inteiramente de Deus. Uma congregação que não confiava em si mesma, que não se apoiava em seus recursos naturais e humanos, como fazia, por exemplo, a igreja de Laodiceia, que veremos daqui a pouco. A igreja de Filadélfia era fortemente perseguida pelos judeus, porque ela os incomodava, assim como a igreja de Esmirna, com sua fidelidade ao Senhor. Ambas as igrejas, que não foram criticadas, ambas as igrejas possuem uma característica de ser pequena, fraca, pobre, mas ambas as igrejas eram verdadeiras luz no meio de um mundo perdido. Na fraqueza da igreja é que Cristo se faz forte. Os homens tendem a medir a força e a qualidade de uma igreja pelo seu tamanho, pelo seu poder político, por suas riquezas naturais. Jesus vê as igrejas de forma diferente. Independente do sucesso que uma igreja pode alcançar, em termos que o mundo a vê e a mede, e nós ficamos impressionados com algumas igrejas. Eu tive a oportunidade de ir a Chicago, vi uma igreja de 25 mil membros, uma igreja que era um verdadeiro shopping, com praça de alimentação dentro. Independente de como nós olhamos no mundo o sucesso da igreja, Jesus tem um olhar diferente. Jesus olha para o caráter e o coração de cada discípulo e de cada igreja. Ele está olhando para o seu coração nesse momento. Ele sabe muito bem quem pertence a Ele e quem vive verdadeiramente na dependência dEle. A cada passo em oração constante com Ele, ouvindo a voz dEle, seguindo suas orientações. A igreja de Filadélfia era pequena. O texto fala que era uma igreja fraca, ela tinha pouca força, né? Mas as suas obras eram conhecidas pelo Senhor.
E Deus havia colocado diante daquela igreja uma porta aberta. A cidade de Filadélfia, ela ficava às margens de uma importante rota comercial que ligava o Ocidente e o Oriente. E isso fazia com que as pessoas de todas as partes do Império Romano passassem por ela. Por isso ela era uma porta aberta, criando assim uma oportunidade sem igual para que esta igreja evangelizasse vidas. E isso, pelo que nós podemos ver, era de fato o que esta igreja fazia, apesar da sua pouca força. Jesus diz: não negaram o meu nome. A igreja de Filadélfia, então, ela não desperdiçou essa maravilhosa oportunidade que ela tinha, essa porta aberta. Isso foi uma igreja missionária, uma igreja que pregou o evangelho de Cristo com firmeza e fidelidade, e dessa forma ela incomodava, os judeus que lá estavam estabelecidos, incomodava o Império Romano, mesmo sendo pequena e fraca. E mesmo diante de todo o escárnio e a oposição que eles enfrentavam para a realização da obra do Senhor, o texto diz que não negaram o nome de Cristo e guardaram a sua palavra. E a igreja então de Filadélfia, pequena e insignificante aos olhos dos homens, aos olhos de Deus ela era grande, poderosa. Que coisa maravilhosa. Jesus não olha para as suas igrejas como nós olhamos. Jesus não olha para você como os homens olham. E por ela ter se mantido fiel, embora não tendo força, Jesus diz que também os guardaria diante as provações que estavam por vir sobre o mundo. Possivelmente, falando a esta igreja especificamente, ele se referia à perseguição, que eles estavam vivenciando do Império Romano aos cristãos daqueles dias. Mas também serve para nós esta palavra. Se mantermos fiéis ao Senhor, Ele nos livrará das perseguições, das provas que esse mundo impõe sobre nós. Ah, pastor, não serei atribulado? Não, não é disso que se trata. Mas Ele fará você vencer. Você poderá sofrer, mas terminará vitorioso. E se nós desejamos crescer, nós precisamos compreender que o crescimento espiritual se concretiza somente na vida daqueles que se mantêm fiel a Deus, mesmo em meio à fraqueza e às adversidades da vida. Deus não busca homens e mulheres que desejam riquezas e glórias, e usando de uma desculpa de que querem ter, possuir, para assim glorificarem o nome de Deus. Isso é muito comum você ouvir. Não, Deus precisa me abençoar para que eu prospere, e aí as pessoas vão ver o quanto Deus é poderoso, Isso é desculpa. Essa é uma forma de mentir para si mesmo, com o fim de continuar buscando riquezas e glórias pessoais. Deus não precisa desse tipo de glória, e nem deseja esse tipo de glória. Deus se alegra naqueles que sofrem por amor a Ele. Bem-aventurado quando forem perseguidos, caluniados por causa do meu nome. Deus busca as pessoas fiéis a Ele, mesmo diante a opressão que esse mundo possa oferecer. Deus busca pessoas que o adorem, não pelo que Ele pode dar e oferecer em termos de riqueza, mas que o adorem por aquilo que Ele é e pelo amor que Ele demonstrou na cruz por meio do Seu Filho Jesus Cristo. Eu vou dizer para você uma coisa: a riqueza é um perigo para nós. A riqueza é um perigo para nós. Se você ler a Bíblia,
Busque um texto nela, onde a riqueza é apresentada para você como algo benéfico. Sempre há uma palavra de exortação para os ricos. Cuidado. Pastor, não podemos ter dinheiro, não podemos ter... Não. Não é que isso, você pode sim, mas você precisa ter cuidado. Muito cuidado. Porque a riqueza tem um poder atrativo de nos dominar. Por isso é chamado Mamon. Por isso foi dado à riqueza o nome de uma entidade espiritual. Embora a riqueza não tenha, na verdade, vida. Você não pega, uma nota lá de R$200, de R$100 e ela não tem vida. Mas existe por trás disso um poder que tende a dominar o ser humano. E é por isso que a Bíblia nos orienta. Cuidado com isto. Cuidado. Se você é rico, seja rico generosamente abençoando vidas, para que o dinheiro não te consuma, não te destrua.